em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar passando a oportunidade do nosso pastor Ezequiel, e a partir desse momento nosso pastor vai estar nos trazendo um ensinamento. Já fica com sua Bíblia preparada, com sua caneta, com seu papel aí do lado, para que nós possamos vir aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estamos felizes mais uma vez em estarmos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos nesta noite meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo 35. Passagem bastante conhecida, nós vamos estar meditando nessa noite. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus. Um dos episódios bastante conhecido da vida de Jesus é esse, quando ele acalma a tempestade. Nessa história nós podemos aprender que, ao termos fé, nós podemos enfrentar qualquer obstáculo, qualquer adversidade, qualquer tempestade que venha surgir em nossas vidas, e nós venceremos. Aleluias. Quando nós temos fé, quando nós confiamos em Deus, não importa a adversidade, não importa a luta, não importa a prova, nós vamos vencer. Aleluias. Glória a Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, e verso de número 8, diz assim: O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não fique assustado. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos, eles eram pescadores, conheciam aquele mar, acredito que de ponta a ponta. Sabia dos perigos que eles poderiam enfrentar. Sabiam das adversidades
que aquele mar, aquele lago tinha. Eles estavam com Jesus. Eles estavam obedecendo a ordenança de Jesus. Eles estavam debaixo de obediência. Jesus os convidou para entrar no barco, para atravessar para o outro lado. E mesmo assim veio a tempestade. Mesmo assim veio a adversidade. E no momento em que eles achavam que não tinha mais jeito, no momento em que eles achavam que iria perecer, irmãos, eles eram homens experientes, eles eram pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestades. Era normal naquele mar acontecer tempestades sempre, por causa da baixa altitude. Então sempre tinha tempestade, eles estavam acostumados. Mas nesse dia, parece que a tempestade foi mais além do que eles já estavam acostumados. Parece que a adversidade foi mais além do que eles já estavam acostumados. E eles tiveram medo. Acordaram o Senhor: Senhor, não se importa que nós iremos perecer. Aleluias. É necessário nós termos fé. Judas, capítulo 1, e verso de número 20, diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito. Aleluias. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Aleluia. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós depositamos a nossa fé em Deus, sabemos que as adversidades vêm, sabemos que as provações vêm, sabemos que as lutas vêm, mas nós podemos ficar descansados. Aleluias. Nós podemos ficar descansados, porque sabemos que o Senhor nos ajuda, porque sabemos que o Senhor está conosco. Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter por completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Josué capítulo 1, e verso de número 9, diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que andares. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Podemos ver nesse relato que Jesus tem poder para nos salvar de todas as tempestades que venham em nossas vidas. Ele nos traz segurança, nos traz tranquilidade. Jesus nos traz paz. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. O ministério de Jesus estava crescendo.
A popularidade de Jesus estava crescendo. Aonde Jesus estava, grandes multidões se formavam. E neste dia, após Jesus ter realizado muitos milagres, ter ensinado o povo da região de Cafarnaum, já sendo tarde, ele convidou os seus discípulos a passarem para outra margem, a atravessar para o outro lado do mar da Galileia, do lado oriental. Era pouco habitado. Talvez Jesus ele quisesse se afastar um pouco das multidões para descansar, ou mesmo conversar com os seus discípulos, ter uma reunião mais íntima com eles. Aleluias. No meio da travessia, ali já começa o ensinamento de Jesus para eles. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, que nós já lemos, vai levar-nos a buscar um conhecimento consistente da vida e da obra de Jesus, para nós podermos com maturidade vencermos as tempestades da vida. Aleluias. Jesus chama os seus discípulos para atravessar o mar da Galileia. No verso de número 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para outra margem. Aleluia. Os discípulos obedeceram a ordem de Jesus, obedeceram o convite de Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. O Evangelho de Mateus, ele vai registrar no capítulo 8, e no versículo 23, diz assim: e Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. Aleluias. Glória a Deus. O texto a seguir vai se levantar uma grande tempestade, no verso 37 de Marcos, a parte A. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do mar. Aleluias. Glórias a Deus. O fato de nós seguirmos a Jesus não nos isenta de passarmos por provações. O fato de estarmos com Jesus não nos deixa livre das tempestades da vida. Aleluias. O fato de estarmos caminhando com Jesus não impede de nós termos adversidades, não impede de nós termos provações. Aleluias. Os discípulos estavam com Jesus, estavam seguindo os passos de Jesus. Jesus estava com eles no barco. E mesmo assim, aconteceu a tempestade, aconteceu a ventania, as ondas começaram a jogar água para dentro do barco. Aleluias. Às vezes não acontece em nossa vida também. Parece que estamos no meio do mar, o vento para todo lado, a água entrando no nosso barco. Mas não se preocupe, Jesus está com você. Aleluia, não se preocupe, Jesus está no barco. Exaltado é o nome do Senhor. Os discípulos, eles reagem desesperadamente. Eles reagem de uma maneira com a qual talvez eles não tivessem enfrentado uma tempestade como essa antes. Eles já estavam acostumados, mas igual a essa não havia. Eles ficaram desesperados, eles ficaram amedrontados. Aleluias. No verso 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros:
Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Os discípulos reagiram desta forma porque eles tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus. Os questionamentos dos discípulos após o milagre revela essa realidade. Eles estavam com Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Não sabia o que Jesus podia fazer. Eles já tinham visto Jesus operar milagres. Eles já tinham visto, aleluias, Jesus operar maravilhas. Mas mesmo assim, eles ainda tinham no seu coração: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Nós precisamos ter um conhecimento consistente de quem é Jesus, para podermos enfrentar com maturidade as adversidades, as tempestades. Aleluia. Quando nós temos esse conhecimento de quem é Jesus, do que Ele pode fazer por nós, aleluia. Quando nós temos esse conhecimento, aleluia, de que nós podemos depositar a nossa fé nele, crendo que Ele pode nos ajudar. Não há tempestade, não há adversidade, aleluias, que venha impedir o crente de seguir em frente. Aleluias. Quando temos um conhecimento consistente sobre Jesus, nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam diante das nossas vidas. Aleluias. Isaías, capítulo de número 41, e verso de número 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo enfatiza a presença de Deus, o apoio de Deus em momentos de nossas vidas, em que nós passamos por adversidades. Ele está nos prometendo ajuda, Ele está nos prometendo sustento, Ele está nos prometendo força. Ele está dizendo: ei, meu servo, fique tranquilo, eu estou contigo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Tendo como base o texto que nós lemos em Marcos, vamos analisar algumas condições para vencermos o medo e superarmos a ansiedade. Para vencermos o medo, precisamos ter uma fé fundamentada, aleluias, e um conceito claro sobre quem é Jesus. Em Marcos capítulo 4, e versículo 40, diz assim: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Em outra tradução diz: então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que não tens fé? Aleluias. Os discípulos eram na sua maioria pescadores, experientes, conheciam aquele lugar. Aleluias. Mas nesse momento, eles acreditaram que poderia morrer. Podemos afirmar que a tempestade era impressionante, era assustadora. Aleluias. Glória a Deus. Por isso eles despertaram Jesus. Em Marcos capítulo 4, verso 38, a parte B,
Diz assim: Mestre, não te importa que perecemos? Eles estavam com medo, eles estavam amedrontados. Aleluias. Não te importa que pereçamos? Diante do poder de Jesus, eles questionaram. Quando Jesus, aleluias, repreende aquele vento, quando Jesus acalma o mar, eles vão dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias, glória a Deus. Precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Precisamos conhecer verdadeiramente, aleluias, e depositarmos a nossa fé em Jesus, sabendo que Ele está pronto para nos ajudar, sabendo que Ele está pronto para nos defender. Aleluias, glória a Deus. A incredulidade dos discípulos estava relacionada a um fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. Aleluias. Esse conhecimento vai nos dar condições para vencermos o medo, para superarmos a ansiedade. Precisamos aprender a descansar em Deus. Aleluias. Precisamos aprender a ter uma clara percepção de quem é Jesus. A ansiedade não nos permite descansar. Quando nós estamos ansiosos, não conseguimos dormir. Quando nós estamos ansiosos, aleluias, nós não conseguimos descansar. Glória seja dado o nome do Senhor. O vento e as ondas se arremessavam contra o barco. O barco já estava a encher-se de água. Eu acredito que eles estavam, de todas as maneiras, tentando tirar a água de dentro do barco. Não sei se com vasilhas, com balde, com o que eles tinham na mão. Eles estavam lutando desesperados para tirar a água do barco. Aleluias. Verso 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A água já estava dentro do barco. Os discípulos apavorados, amedrontados. Aleluias. E onde Jesus estava? No barco. Despreocupado. Dormindo. Em meio à tempestade. Os discípulos não sabiam mais o que fazer para conter aquelas águas que estavam entrando no barco. E Jesus, descansando. Aleluias. Jesus estava despreocupado. Ele estava dormindo na polpa. Aleluias. E tinha até um travesseiro para ele reclinar a sua cabeça e descansar. Aleluias. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque ele tinha uma percepção clara de si mesmo. Aleluias. Essa consciência de si mesmo permitia que ele viesse, aleluias, que ele visse com clareza a sua missão e o propósito do Pai para com ele. Ele sabia que ali não era a sua hora, que a sua hora ainda não havia chegado, que não seria naquela tempestade que ele iria morrer. Ele estava despreocupado. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 1,
verso 20 e 21 diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Nós precisamos vencermos os nossos medos. Precisamos vencer as nossas ansiedades. Aleluias. Romanos capítulo 8 e verso 15 diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Este versículo destaca que o Espírito Santo nos liberta do medo e nos dá confiança. Aleluias, porque somos filhos de Deus. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Aleluias. 1 João capítulo 4 e verso de número 18 diz assim: No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Este versículo relaciona o medo com a falta de amor. Sugerimos que o amor de Deus pode superar o medo. Aleluia. Em Salmos 27, e verso de número 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aleluia. Esse versículo ele expressa a confiança em Deus como protetor, como guia, afastando-nos do medo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. É normal nós termos medo, né? Muitas das vezes o medo nos livra de situações complicadas. Muitas das vezes o medo nos livra de diversas situações na nossa vida. Aquela pessoa que não tem medo de nada é perigoso. Aquela pessoa que enfrenta tudo e todos porque eu não tenho medo. Mas tem que ter dosagem. Aleluias. Nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Aleluias. O medo pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consistência de quem é Jesus nos ajuda a vencer o medo. A consistência de quem somos em Jesus nos capacita para superarmos a ansiedade. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 7 diz assim: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Esse versículo nos encoraja a entregar as nossas preocupações a Deus, confiando que ele cuida de cada um de nós. Filipenses capítulo 4, verso de número 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos
conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Aleluias! Glória a Deus! Esse versículo ele incentiva nós a estarmos em oração, a estarmos confiando em Deus. Aleluias! E Ele vai nos ajudar a lidar com a ansiedade, com o medo. Aleluias! Glória a Deus. Mateus 6, verso de número 34, diz assim, aleluias, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, aleluias, cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse versículo nos lembra que cada dia traz seus próprios desafios. Aleluias. E que não devemos nos preocupar com o futuro. Se preocupar de uma maneira excessivamente. Tem pessoas que colocam o seu pensamento no futuro e esquecem de viver o dia de hoje. A ansiedade, aleluia, precisamos pedir ajuda do nosso Senhor, para que podemos controlar a ansiedade. Tem pessoas que nem viveu o dia de hoje ainda, mas já está pensando no que vai ser amanhã, como vai ser, de que maneira vai ser. Se acalme. Deus está no controle de tudo. Confie nele. Deposite a confiança nele. Aleluias. Ele cuida de cada um de nós. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós temos um conhecimento de quem é Jesus, de que o que Jesus pode fazer por nós, nós nos tornamos capazes de enfrentar com maturidade os obstáculos que se levantam contra as nossas vidas. Nós temos a certeza, aleluias, que nas tempestades da vida, Jesus, Ele está conosco, Jesus está nos ajudando, Jesus está nos protegendo, Jesus está nos guardando, aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Os discípulos estavam desesperados. Quando Jesus fez o milagre, quando Jesus acalmou a tempestade. Aleluia. No verso 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. Aleluias. Imagine o desespero dos discípulos, a ansiedade dos discípulos em tentar tirar a água do barco. E quando eles acordam Jesus, Jesus acalma o vento, Jesus acalma o mar. Aleluias. E houve aquela grande bonança. Um olha para o outro e diz: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é Jesus a quem nós servimos. Esse é Jesus, aleluias, em quem vem nos buscar para estar com Ele na glória. Esse é Jesus em que nós podemos confiar. Esse é Jesus, aleluias, em que nós podemos descansar, porque Ele está conosco em todas as nossas adversidades, em todas as tempestades que se levantam contra nós. Jesus está conosco. Aleluias. Não se preocupe, não te atemorize, aleluias, não tenha medo, não tenha ansiedade, confie em Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, e que nas tempestades, nas adversidades em que nós passamos, possamos confiar em Jesus.
Chame Jesus para estar contigo. Aleluias. Exaltado é o nome do Senhor. Em outra passagem, Jesus ordena que os discípulos vão sozinhos. Jesus fica em terra e os discípulos vão para atravessar. De repente, o vento contrário começa a assolar os discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava lá do monte, olhando os discípulos. Eles foram para o mar à tardezinha. E sabe a que hora Jesus chegou lá para ajudá-los? Só na quarta vigília, só de madrugada. E os discípulos lá sofrendo. Jesus queria ensinar uma lição para eles. Tem vezes que Jesus quer ensinar algumas lições para nós, né, irmãos? Mas nós devemos confiar que na hora certa, no momento certo, aleluias, Jesus vai entrar com providência e a provação vai passar, a adversidade vai passar, basta nós confiarmos em Jesus. Amém? Glória a Deus. Quinta-feira estaremos aqui novamente para adorar ao Senhor. Os trabalhos prosseguem normalmente. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Glória a Deus. Irmão Eleutério, vem aqui orar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu saludo com a paz do Senhor. E vamos agradecer ao Senhor. Amém. Oh Deus amado, Senhor, te agradecemos, Senhor amado, por esta hora, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor amado, que falaste com nossas vidas, Senhor amado. Ajuda cada vida, Senhor. Vidas, Senhor amado, que escutaram, Senhor amado. Vidas que participaram desta palavra, Senhor amado. Ajuda, Senhor amado, em todo lugar, Senhor, que vão escutar, Senhor amado, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor amado, Deus. Obrigado, Senhor amado, agora, Senhor amado, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor. Nos guarda, Senhor amado, Deus tremendo. Nosso retorno, Senhor, a nossas casas, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Amém. Aleluia. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.